Olá pessoal, eu sou o Birajara e esse é mais um vídeo da série Informativos do STJ, especificamente o informativo número 660 de 2019.2, segundo semestre, ou seja, é recente. E esse informativo ele é mais técnico, né, mais para os acadêmicos e advogados. Ele é um misto de aplicação de precedentes, de superação de precedentes e estudo de prazos e o que possa ser considerado como um vício formal ou não. Esse é um informativo bastante relevante, né, e um entendimento muito interessante para nós profissionais do direito. Nós temos uma grande situação, né, corriqueira no judiciário, que é a existência de feriados e de feriados locais. Um feriado, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que não seja um feriado nacional. E esse é um problema com o qual o STJ e Supremo vêm se deparando já há algum tempo. Então veja, se for interposto um recurso especial ou algum recurso, inclusive diretamente no STJ ou mesmo na instância inferior, aqui no Tribunal de Justiça do Rio, de São Paulo, imagine que seja oferecido, seja interposto determinado recurso em que o advogado do Rio de Janeiro considerou como dia não útil o feriado que se fez presente no Rio de Janeiro. No entanto, não foi um feriado nacional. E o STJ, portanto, ao exercer a admissibilidade deste recurso, quando ele chega lá, quando é encaminhado, por exemplo, do Rio de Janeiro para o STJ, em Brasília, considere então que o STJ, pegando o recurso, vá fazer o juízo de admissibilidade e o faz de maneira negativa, ou seja, ele não recebe o recurso, exerce um juízo de admissibilidade negativo, tendo em vista que foi desrespeitado o prazo. E por que teria sido desrespeitado o prazo? Porque o prazo, o advogado considerou como dentro do prazo, tendo em vista o feriado local, o feriado da localidade de que ele seja e de que o próprio processo seja, e portanto ele considerou como não útil aquele dia objeto do feriado local. O STJ, no entanto, não considerou isso como válido, não contou esse feriado local e, portanto, exerceria uma admissibilidade negativa, né, considerando o recurso como intempestivo. O STJ está certo em fazer isso? Essa foi uma discussão que permaneceu, né, e que permanece até hoje, a ponto de vir esse informativo bem relevante e até elucidador. E o que esse informativo está dizendo? Ele está dizendo que após muito debate a respeito desse assunto, houve um precedente formal, que é o RESP 1.813.684, 1813684 de São Paulo, e neste RESP teria ficado consolidado determinado precedente, segundo o qual o advogado, lá na origem, o advogado em São Paulo, por exemplo, ele pode considerar esse dia como não útil e, portanto, interpor o prazo sem contar esse dia. No entanto, e esse já vem sendo um entendimento há algum tempo do STJ, este Tribunal Superior tem entendido que o advogado precisa comprovar na interposição do recurso, ele precisa comprovar a existência do feriado local. Esse é o nosso ponto crucial. Se ele não comprovar, esse recurso deve ser considerado como intempestivo e esse seria um vício insanável. Tá, Birajara, então esse informativo mudou em quê?
esse informativo, ele tem um ponto aí nodal, que ele nos está dizendo que esse entendimento de que não oferecer, não comprovar, de que não comprovar a existência do feriado local seria um vício insanável, né? Esse entendimento, né, e essa decisão só pode começar a ser proferida nos casos posteriores àquele RESP cujo número ali eu mencionei, que é o 1813684 de São Paulo. Ou seja, para julgados anteriores a esse RESP, não se pode exigir desse advogado a comprovação em questão, tendo em vista que, em nome da proteção da confiança, esse advogado não estava ciente, não tinha um precedente formal que lhe explicasse tal necessidade. Então, esse informativo do STJ é muito inovador, muito relevante, na medida em que ele está aplicando a teoria dos precedentes de maneira adequada, em nome da proteção da confiança, como determinam os artigos 926 e 927 do CPC. Obrigando que, olha, o precedente ele tem que ser vinculante, sim. No entanto, as pessoas precisam estar preparadas para essa vinculação. Então aqui é como se estivesse ocorrendo uma modulação dos efeitos e o STJ, portanto, neste aspecto está agindo de maneira absolutamente adequada. Grande abraço, pessoal, é isso.